Vocês sabiam que a memória, eu não estou falando da memória em si, eu estou falando de memórias locais e coisas memoráveis. Por exemplo, a Santa Ceia, 1 Coríntios 11, é um memorial. É um memorial do quê? Do que Jesus fez. De tudo que Jesus fez. Agora, quando você olha para a memória fora, Deuteronômio 8, e te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez. Memórias são importantes. A memória reaviva, gente. Tem crente que a memória faz tempo que morreu. Hoje o pecado da ingratidão, o pecado de ser grato, ele acontece porque a maioria das pessoas já perderam a memória. Eu não estou falando de memória de Alzheimer, eu estou falando de memória daquilo que alguém fez, daquilo que te construiu. E te lembrarás de todo o caminho que o Senhor teu Deus, está lá em Deuteronômio 8:2, te fez passar. Então, lugares memoráveis, pessoas memoráveis, acontecimentos memoráveis. Por que eu estou aqui? Por que me conduziram até aqui? Então, você tem a memória no sentido apontando para o que Cristo fez, que é a maior, que é uma das ordenanças, a Santa Ceia, mas você tem a memória de tudo que aconteceu na tua vida. Porque, irmãos, ninguém chega em lugar algum, em posição alguma, se não for pela ajuda de alguém. Tu pode ser importante, tu pode ser grande, tu pode ser quem você quiser. Mas se você não tiver isso, e quando você chegar lá, não apague as suas memórias. Pronto, mantenha elas vivas no seu coração. Então é a primeira coisa que nós vamos analisar. Por que tem filhos ingratos? Por que tem mulheres ingratas? Quando você lê o livro de Oséias, a Bíblia diz que o amor daquele povo era como o orvalho da manhã. Por quê? Não tinha memória, não se lembrava dos feitos do Senhor. Então isso aqui é muito sério. A primeira coisa que eu quero apontar aqui dentro desse texto, lugares que marcaram a nossa história. Eu sei que eu estou falando aqui nesta manhã, mas a primeira coisa é, você está se lembrando daquele lugar que Deus te tirou? Você está se lembrando aonde você está hoje? E você pode saber que você vai continuar sendo abençoado, porque você sabe quem começou a boa obra em ti. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Às vezes eu quando falo de Freud tinha algumas coisas, mas ele dizia que quando você começa bem, você começa porque você já é bom, por natureza. Quando você começa bem, termina mal, e ele diz que no meio desse trajeto, você não se alterou, você apenas revelou que já estava oculto dentro de você. Então essa é uma ideia dele. Eu não vou seguir essa linha, mas o Freud, ele dizia isso, ninguém se altera, ninguém se muda, a pessoa é na sua natureza. A ideia dele é que o que vai acontecer é que essa pessoa, nesse trajeto, nessa sua caminhada, ele pode revelar quem ele é no poder, pode revelar quem ele é nessa cadeira. Por exemplo, se você vê um pastor com fome de poder, de ganância, a gente diz, depois que ele recebeu aquilo, ele mudou. Não, ele não mudou. Ele apenas alterou, revelando aquilo que ele já era na essência. É por isso que é muito importante. Nunca tem como você ser grande aqui, porque você sabe aonde você começou e quem começou a obra em você. Quem começou a obra em você. Então a primeira coisa que nós podemos observar é isso. Mas vamos lá. A segunda coisa, por que nós vamos analisar aqui? Aqui tem um aspecto familiar. Jacó jogou tudo que não prestava da sua família, ele jogou lá em Siquém. Ele sepulta lá para começar uma nova história. Eu sei que pode ter família com problema, ministério com problema, pessoas com problema, mas se você se lembrar onde começou e hoje você dizer assim, eu errei bem aqui, mas eu quero sepultar tudo em Siquém, Deus vai começar uma nova história na tua vida. Eita glória, vira para o irmão, pega a mão dele e diz aí, profetizando para ele, Deus vai começar uma nova história, diga aí, mas sepulta, sepulta tua inveja, sepulta tua mentira, sepulta teu pecado, sepulta tua falsidade, sepulta essa desgraça que está na tua vida. Tua família está atrasada, tua vida está atrasada, teus negócios estão atrasados, teu ministério é xoxo, coisinha velha apagada, são histórias mal construídas ao longo do caminho.
Olha o que Deus disse para Caim. Deus disse foi para Caim, está lá em Gênesis 4, 6, 7. Se tu proceder bem, se tu proceder bem. Vocês pensam, irmão, que Deus está ligando para ti, que está todo errado, você é vergonha, velho, aí Deus vai estar te abençoando. Se tu procederes bem. Sem politicagem, sem mentira. Ouvi uma pessoa, eu estava agora em um lugar, aí um pastor, nós comendo um churrasco. Aí ele disse assim: pastor Zé, eu gosto muito do senhor. Eu disse amém. Ele de outro ministério. E ele, pronto. Aí ele comia. Aí, ei, pastor Zé, mas eu gosto muito do senhor. Rapaz, eu fui te elogiar para um pastor do seu ministério. E eu fui numa alegria, senhor. Aí quando eu cheguei lá, eu fui dizer: ô irmão, mas eu gosto tanto. Mas ele prega pesquisado. Eu disse: pastor, não me diga isso não, pastor. Eu disse: Aí ele disse: mas na hora que eu olhei nos olhos dele, olha o que ele me disse, lá de Fortaleza, um pastor amigo meu, agora nós num almoço, ele disse: na hora que eu olhei para os olhos dele, eu não vi sinceridade, eu já vi aquele bichinho.